Nos últimos dias, uma entrevista deu o que falar. O jornalista William Wack sentou frente a frente com Lula e conduziu uma das conversas mais incisivas já vistas, levantando questões polêmicas e colocando o presidente contra a parede sem rodeios. Wack questionou temas sensíveis, como as indicações ao Supremo Tribunal Federal, os escândalos de corrupção e as decisões políticas que moldaram o Brasil nos últimos anos. Em muitos momentos, Lula tentou manter sua narrativa habitual, mas as perguntas diretas e bem embasadas expuseram contradições e deixaram claro o desconforto do presidente. Desde o início da conversa, a estratégia de William Wack foi clara: buscar respostas diretas para questões que há tempos geram debate no país. Entre os momentos mais marcantes, um dos que mais repercutiram foi quando Lula afirmou ser culpado de ser inocente, uma declaração que rapidamente viralizou e gerou intensas discussões. Essa tentativa de reescrever os acontecimentos e minimizar os impactos dos escândalos que envolveram seu governo mostrou mais uma vez a dificuldade em lidar com fatos concretos. Outro ponto crítico foi a abordagem sobre o impeachment de Dilma Rousseff. Lula insistiu na narrativa de golpe, enquanto Wack trouxe fatos históricos e jurídicos que evidenciam a legalidade do processo. O embate se intensificou quando o jornalista mencionou a responsabilidade do Partido dos Trabalhadores no clima político do país, desafiando a versão defendida pelo presidente. Com perguntas afiadas e um tom firme, William Wack trouxe à tona questionamentos que muitos brasileiros gostariam de fazer. Ao longo da entrevista, ficou evidente que o jornalista não deixaria que o presidente escapasse com respostas vagas ou discursos ensaiados. Agora chegou a hora de conferir tudo na íntegra. Vou narrar a entrevista completa aqui no canal e tire suas próprias conclusões. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos como este. Lula falou: "Eu tive o prazer de indicar 6 membros para a Suprema Corte. Se arrependeu de algum? Não me arrependo, nenhum. Não me arrependo porque eu nunca indiquei alguém para a Suprema Corte para depender de favor deles. Eu indiquei pelo currículo, pela competência das pessoas e elas foram referendadas pelo Senado. Portanto, eu não me arrependo. Acho que eles fizeram coisas extraordinárias." William pergunta: "Sua própria carreira política recente esteve pendurada numa decisão do STF. Foi por culpa dela que o senhor foi para a cadeia, e foi por culpa de outra decisão do STF que o senhor está podendo participar da eleição agora. O que o senhor faria diferente? Impeachment de ministros do STF, por exemplo?" Lula responde: "Deixa eu te contar uma história fantástica. Eu sou, pela primeira vez na história do Brasil, culpado de ser inocente. E aí nós temos um problema que foi a eleição da Dilma em 2014, quando o candidato que ela derrotou não quis aceitar o resultado. Foi a primeira vez. Eu perdi 3 eleições. Perdi uma para o Collor, perdi 2 para o Fernando Henrique Cardoso, e eu voltava para casa para me preparar para outra eleição. O Aécio não. O Aécio afrontou a vitória. Da Dilma, entrou com recurso na justiça e é responsável pelo clima de animosidade que está criado hoje nesse país." William continua: "Quem ganhou 4 eleições seguidas ali foi o seu partido. Quem tinha a caneta ali, nós estamos falando até 2014, para gerar um clima assim ou assado, era o seu partido. O senhor está atribuindo uma essencial mudança de clima político a alguém que tinha o direito de pedir a contagem de votos?" Lula responde: "Não. As coisas começaram a mudar depois de 2014, depois do golpe que deram contra a Dilma Rousseff. Até então, a gente vivia numa normalidade. Você nunca tentou derrubar um presidente em lugar nenhum do mundo porque ele não estava bem na pesquisa. Nunca. Ou seja, o que aconteceu é que inventaram uma pedalada, que o senhor chama de golpe, que foi a destituição da presidente Dilma Rousseff, ocorreu dentro das leis e da Constituição brasileira." William pergunta: "É possível, do ponto de vista histórico, chegar à interpretação que o senhor faz?" "Do ponto de vista jurídico, não. A outra colocação que o senhor faz a respeito de quem são os responsáveis pelo clima atual, a gente pode, de novo, do ponto de vista histórico, debater e debater durante longo tempo. Mas eu queria voltar a um ponto que o senhor mencionou a respeito dos instrumentos. Quando o senhor se referiu aos acontecimentos de corrupção no seu governo,
Imediatamente o senhor abordou o que tem sido sua recorrente argumentação, mostrando todos os instrumentos que levaram à descoberta de um esquema de corrupção inédito. Quem foi o culpado? Lula responde: Posso lhe dizer uma coisa. O culpado fomos nós que criamos todos os mecanismos para que nada ficasse embaixo do tapete. Tem 2 jeitos para você não ter corrupção. Uma é você fazer decreto, sabe? Criando sigilo de 100 anos, como está sendo feito agora. A outra coisa é você jogar tudo embaixo do tapete, não levantar. O senhor tem uma explicação a oferecer ao eleitorado sobre o que aconteceu? Quem foi o culpado de tudo aquilo? William responde: Eu acho que o culpado foi quem meteu as mãos. Qualquer que tenha sido o erro cometido pela Lava Jato, ela, em boa medida, lavou a alma do brasileiro. Ela levou poderosos à cadeia. Ela descobriu e enunciou esquemas de corrupção inéditos no seu alcance, na sua profundidade e na sua ramificação. Isso ocorreu no seu período ou no período do seu partido. Agora, a pergunta é a seguinte: parece razoavelmente provado que boa parte da capacidade de competição dessas empresas, por exemplo, as empreiteiras, se dava por serem beneficiadas por um esquema de corrupção. E é importante dizer para você que quase todo mundo foi condenado, foi solto e saiu com muito dinheiro, porque a delação premiada fez com que muita gente ficasse rica. Lula fala: Logo no seu primeiro mandato, o senhor teve de enfrentar a questão do mensalão. Naquela ocasião, o senhor forneceu várias respostas para o problema da corrupção. E ao longo da sua carreira como presidente, e mais tarde, sob a Dilma, o senhor foi alterando passo a passo a sua maneira de explicar o que estava acontecendo. O senhor chegou a se referir a uma pessoa traída. O senhor chegou a dizer isso? Cheguei, eu disse em 2005. Pois foi, eu disse em 2005. O senhor chegou a dizer que não sabia de muita coisa do que estava acontecendo. Qual é hoje a sua versão para o que aconteceu? Veja, a minha versão é que algum diretor da Petrobras que reconheceu que roubou pagou o preço. Tá? Eu não posso dizer que não houve corrupção. Se as pessoas delataram, se o Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, reconheceu que fez o erro que ele fez, se outros denunciaram que receberam favores de empresas, essa gente cumpriu uma pena. William responde: O senhor tem uma longa trajetória política e uma grande sabedoria popular, que o senhor traduz em frases políticas. Talvez a mais famosa, em relação ao contexto que o senhor acabou de abordar, foi de um ex-presidente da Câmara dos Deputados que dizia assim: Eu quero uma diretoria na Petrobras, mas eu quero uma diretoria que fura poço. Nós temos uma tradição de partidos políticos loteando entre si cargos em estatais e autarquias e órgãos federais. Isto faz parte da história do Brasil, fez parte da sua história de novo. Nós estamos de novo na mesma situação e fará parte da sua história se você for presidente da República? Lula responde: Não, eu não tenho essa veleidade, essa pretensão nem para isso. Falar uma coisa só completar a pergunta. Desculpe minha falta de cortesia, pelo amor de Deus. Não quero aqui parecer agressivo nem interromper. Eu só gostaria de pontuar o seguinte. Sim, houve loteamento político na diretoria da Petrobras. O senhor não sabia disso? Deixa eu lhe falar uma coisa. Isso acontece na democracia de qualquer país do mundo. Quando você ganha uma eleição, você faz uma oposição para ganhar as eleições. O STF, um super protagonista legislativo, partiu para cima do presidente. Ele tirou grande parte dos poderes. Agora, o ponto que eu gostaria de abordar nesses 20 anos, quebrou-se um contrato social brasileiro. O contrato social brasileiro foi: vamos construir um estado de bem-estar social. Para isso nós temos que promover gastos públicos. E nós quebramos. Nós não conseguimos montar um estado de bem-estar social ao longo desses 20 anos. O que o senhor pretende, por exemplo, e tem trazido a público em termos de programas de transferência de renda, valorização do salário mínimo? De onde o senhor vai buscar recursos? Não fale isso comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje você já parou para pensar quanto que é a dívida pública dos Estados Unidos? Quanto que é a dívida pública da Inglaterra? Quanto que é a dívida pública da Itália? Quanto que é a dívida pública do Japão? Olha, não tem problema você ter uma dívida se você tiver capacidade de fazer essa dívida para fazer.
investimento e não para fazer custeio. Você tá lembrado do meu discurso quando eu ganhei em 2003? Se, quando terminar o meu mandato, todo brasileiro estiver tomando café, almoçando e jantando, eu já cumpri a missão da minha vida. E hoje nós temos 33 milhões de pessoas passando fome. Nós temos 105 milhões de pessoas com algum problema de deficiência alimentar e nós precisamos cuidar disso. William fala, um setor importantíssimo da economia, que é a hora da gente abordar agora, que é a produção de grãos e proteínas. O Brasil se tornou um campeão, uma enorme potência nesse setor. O senhor causou considerável irritação nesse setor, que, em boa parte, forneceu apoio político ao seu principal adversário, nessas eleições ao xingá-lo. O que o senhor diria para eles agora? Lula responde, eu diria o seguinte, nunca o agronegócio teve tanto financiamento como nos governos do PT. Nunca. O problema deles conosco hoje é porque eles sabem que no governo do PT não vai ter desmatamento na Amazônia. William pergunta, o senhor considera o agro responsável pelo desmatamento? Lula responde, não. Eu conheço as pessoas irresponsáveis do agro. Chegamos ao fim desta entrevista impactante entre William Wack e Lula. O que vimos foi um verdadeiro embate de ideias e argumentos, que deixou claro o contraste entre as perguntas diretas e as respostas evasivas. Durante a conversa, o jornalista não hesitou em pressionar o presidente sobre temas que marcaram a história política do Brasil, incluindo corrupção, economia, STF e o impeachment de Dilma Rousseff. O resultado foi uma entrevista recheada de momentos de tensão, onde Lula precisou reforçar narrativas já conhecidas e, em alguns momentos, ficou visivelmente desconfortável. Uma das partes mais chamativas foi quando Lula declarou ser culpado de ser inocente. Essa frase, que já rodou as redes sociais, exemplifica bem a forma como o presidente tenta recontar sua trajetória política. Diante dos questionamentos sobre escândalos de corrupção que abalaram seu governo, ele manteve o discurso de perseguição, ignorando delações e provas que foram amplamente divulgadas ao longo dos anos. William Wack, por sua vez, não permitiu que essas respostas passassem sem um devido contraponto, sempre reforçando os fatos históricos e rebatendo com argumentação sólida. O ponto sobre o impeachment de Dilma Rousseff também trouxe um debate acalorado. Lula insistiu na tese de que houve um golpe, enquanto Wack lembrou que todo o processo ocorreu dentro da legalidade e seguiu as normas constitucionais. O embate entre os dois expôs um detalhe importante: o quanto certas narrativas são mantidas para sustentar posicionamentos políticos, mesmo quando os fatos apontam em outra direção. Essa troca de argumentos deixou evidente como o ex-presidente evita reconhecer erros do passado e sempre recorre a justificativas externas para os acontecimentos que marcaram seu governo. Outro tema que rendeu uma boa discussão foi a economia. O Brasil enfrenta desafios significativos, e Lula apostou em sua retórica tradicional de combate à fome e valorização do salário mínimo. No entanto, ao ser pressionado sobre as dificuldades enfrentadas pelos brasileiros atualmente, suas respostas foram superficiais e sem um plano detalhado para enfrentar os problemas reais. Comparações com a dívida pública de outros países foram usadas como tentativa de desviar o foco, mas sem uma explicação concreta de como pretende equilibrar as contas do Brasil. E não podemos deixar de mencionar a questão do agronegócio. Esse setor, que tem um papel fundamental na economia brasileira, foi abordado na entrevista, e Lula tentou minimizar os atritos que seu governo já teve com os produtores rurais. No entanto, é inegável que há um descontentamento por parte do setor, principalmente em relação às políticas ambientais e econômicas adotadas. Mesmo diante dessa realidade, o presidente manteve seu tom conciliador, mas sem trazer soluções concretas para fortalecer essa relação no futuro. O mais interessante dessa entrevista foi a forma como William Wack conduziu o diálogo. Com Means, um tom firme e perguntas bem embasadas, ele não permitiu que Lula escapasse com respostas genéricas ou discursos prontos. Em vários momentos, vimos o presidente tentando dobrar sua narrativa para sustentar seu ponto de vista, mas sempre sendo confrontado com fatos. Essa abordagem foi essencial para trazer mais clareza ao público, que pode analisar cada resposta e tirar suas próprias conclusões. Agora,
queremos saber de você. O que achou da entrevista? Concorda com as perguntas feitas por William Wack? Acha que Lula conseguiu responder de maneira convincente ou apenas repetiu velhos discursos? Deixe seu comentário abaixo e participe dessa discussão. Se gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para acompanhar mais análises como esta. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!